Um ótimo dia para você, mais uma vez Edmilson Santos. Quero agradecer a Deus por essa rica, feliz e grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Glória a Deus, né? Deus é bom e eu quero de uma forma especial agradecer você que está sempre acompanhando o nosso conteúdo. Você que está chegando agora para conhecer esse conteúdo, fique até o final porque com certeza essa palavra vai abrir o seu entendimento a respeito de tudo que está acontecendo, né? Dessa movimentação, dessa guerra entre a Ucrânia, na realidade a Rússia contra a Ucrânia se defendendo, tentando se defender, mas sabemos que a Rússia com seu poder bélico é muito maior e é questão de dias realmente para a Rússia tomar o território ucraniano, e aí nós vamos ver os próximos desfechos a respeito dessa questão. Mas o que a palavra de Deus tem a nos falar a esse respeito? Eu quero desde já pedir para você deixar o seu like aqui nesse conteúdo, você que está me acompanhando. Quero desde já também pedir para você se inscrever se ainda não é inscrito. E, acima de tudo, que você possa compartilhar também esse conteúdo, porque nada melhor do que a gente ficar bem informado a respeito do que está acontecendo, né? E eu digo o seguinte: aquele que conhece a palavra de Deus, tem acompanhado os noticiários, é visível que a volta de Jesus se aproxima, e eu não estou dizendo só pelo fator dessa guerra que está acontecendo, não. Na realidade, os sinais já vêm há alguns anos, né? Eu digo que nos últimos 30 anos nós estamos vendo esses sinais de forma clara, né? É determinar o momento que as coisas vão chegar no seu ápice, né, das guerras, da manifestação do Senhor. Não tem como você prever, mas os sinais são evidentes. E nós, como cristãos, como conhecedor da palavra, nós temos que estar cada dia preparado, né? Dia após dia. E para aqueles que ainda tem dúvida, eu vou citar, por exemplo, algumas situações que já têm se manifestado e está aí diante dos nossos olhos. Eu vou falar de alguns episódios nesses últimos anos que são sinais claros, né, a respeito da volta de Jesus. Terremotos, nesses últimos 20 anos, terremotos em várias partes do mundo. Nós estamos vendo pandemias, né? Esses últimos anos tivemos diversas pandemias. A mais agressiva foi essa última, né? Da Covid, que de fato atingiu milhões de pessoas em toda a parte do mundo, trazendo muita morte. E agora nós estamos vendo esse movimento dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, mas lembramos também da guerra que houve no Iraque. A volta de Cristo se aproxima e nós, de fato, precisamos nos preparar para essa realidade, né? Não devemos criar expectativa nesse mundo e colocar as nossas fichas aqui, não, de forma alguma. A nossa confiança ela deve ser na palavra do Senhor somente, confiar de fato a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, sabendo que no momento certo, ou na vinda do Senhor, ou se a morte chegar antes, nós vamos estar com Ele. Amém? Então,
Nesse podcast eu quero usar uma palavra base para nortear aqui essa mensagem de hoje, e fala lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 6, que vai dizer o seguinte: e certamente, estou lendo aqui na versão Almeida Revista Atualizada, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui é uma evidência da volta de Jesus, mais uma evidência de que a sua volta se aproxima. E apesar que muitas pessoas têm feito vídeos, né, principalmente no meio cristão, falando a respeito dessa guerra, que fazendo um alvoroço, né, dizendo que essa guerra vai determinar o fim. Não, tem muitas coisas ainda para acontecer de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, a respeito do sermão profético em Mateus capítulo 24, que ele fala, por exemplo, o princípio das dores, né? A grande tribulação, até que vai chegar ao seu final com a vinda de Jesus, né? Nós ainda estamos no princípio das dores. Então, de acordo com a palavra do Evangelho de Mateus capítulo 24, no versículo 1, quando Jesus, saindo do templo, ele se dirigiu ali com os seus discípulos, e no verso 3, já no Monte das Oliveiras, o Senhor falou para as pessoas que o ouviam a respeito dos princípios das dores, né? E ele fez questão de destacar no versículo 4, olha, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Os falsos profetas, quantas pessoas têm se manifestado, falado em nome do Senhor, feito coisas até que com uma aparência de verdade, né? Quem olha assim pensa, é homem de Deus, mas o Senhor sabe de fato quem são esses homens, e tem aparecido muitos falsos profetas em nossos dias. Nós estamos vendo também mais essa evidência a respeito da volta de Cristo, que também se ia manifestar muitos falsos profetas, falsos pastores que iam enganar muita gente, pessoas que negociam a palavra de Deus por dinheiro, pessoas que enriquecem à custa das ovelhas, pessoas que não estão preocupados em cuidar das almas, mas que se embebedaram com esse mundo. E essas pessoas de fato prestarão conta dos seus atos. Esses falsos profetas que têm usado o nome de Deus em vão prestará contas, de todas as suas atitudes, de todas as suas ações. Mas eu quero me ater sobre este versículo, no capítulo 24, no versículo 6 do Evangelho de Mateus, que o Senhor declara: e certamente
ouvireis falar de guerras. Ou seja, é fato. Nós estamos vendo esses episódios acontecerem diante dos nossos olhos. Mas não só isso, a pandemia tem revelado também mais um dos sinais, quando o Senhor mencionou de pestes que iriam acontecer nos finais dos tempos, né? Outras guerras aí que estão sendo ventiladas, da China contra Taiwan. Ou seja, o mundo de fato está caminhando para o apocalipse, de acordo com a palavra de Deus, né? Nada surpreende aquele que conhece as Escrituras, nada surpreende. Então, para nós que estudamos a palavra de Deus, que meditamos diariamente na palavra do Senhor, esses sinais são claros, são evidentes. Agora, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão dormindo, não se deram conta que a volta de Cristo se aproxima, deve se atentar. Eu não vou aqui, irmãos, querer falar o dia, a hora, de forma alguma. Isso aí o Senhor não deu evidência nenhuma na Bíblia quando será esse dia. Mas uma coisa a palavra de Deus nos ensina: nós devemos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós não podemos conduzir a nossa vida de forma irresponsável, achando que nós não vamos prestar contas dos nossos atos. Nós não devemos pensar e nem agir dessa maneira. Eu estava trazendo a série sobre José, vou retornar com a série, mas diante dos fatos que aconteceu nesses últimos dias, eu queria compartilhar com vocês, né? E tem muitas pessoas que acompanham o nosso conteúdo aqui no YouTube, e é claro, quem não conhece a palavra de Deus fica naquela curiosidade, porque ouvem, né? Ou já ouviram pessoas da igreja a respeito da volta de Jesus, né? Muitas pessoas têm esse entendimento, né? Porque já ouviram quando foram, por exemplo, a um culto, quando leram a palavra de Deus, que os sinais seriam a evidência que a volta de Jesus se aproxima, e os sinais estão aí. E o que eu percebo nesses últimos anos? O aumento do número de divórcios, né, principalmente em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, pessoas que estão perdendo o amor pelas outras. Você percebe que nesse mundo tecnológico as pessoas preferem filmar a desgraça alheia do que ir lá ajudar ou socorrer alguém. A pessoa tem a capacidade de filmar acidente, enquanto uma pessoa está gemendo entre os destroços, do que ir lá ajudar. Outra evidência é que as pessoas hoje, elas protegem muito mais animais do que seres humanos, né? Leis que aprovam, que vai contra a palavra de Deus, né? Querendo legalizar o relacionamento homossexual, é uma coisa que a palavra de Deus condena, isso não vai mudar. E são evidências claras de que a volta de Jesus se aproxima de fato. E aqui a questão não é causar nenhum tipo de desespero.
A informação não é para isso, mas é para você se preparar. É para você fazer uma autorreflexão de como você está conduzindo a sua vida, que é uma coisa que particularmente eu tenho feito sempre, e analisar para ver se a sua vida está alinhado com aquilo que a palavra de Deus requer de você, requer de nós, requer de mim, requer de todos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus precisam estar com o seu coração alinhado à palavra. Sabemos que o inimigo tem tentado atuar de forma psicológica, trazendo pânico. Nesses momentos de notícias, de muitas notícias, as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que está ouvindo e vendo, porque muitas dessas notícias vêm para causar pânico, para trazer desespero, angústia na alma, no coração, e fazer com que as pessoas percam o foco. E hoje tem um cenário, pronto para que aqueles que não valorizam a palavra de Deus, de fato, permaneçam distantes do Senhor. Porque se critica tanto as igrejas, se falam a respeito de dízimo, julgam-se muitas igrejas de forma injusta, porque por mais que tenha homens que se dizem pastores que não agem de forma correta, de acordo com a palavra de Deus, tem homens de Deus, mulheres de Deus, que têm se dedicado na obra do Senhor e trabalhado na obra do Senhor, e que muitas vezes são rotulados injustamente. Pastores que têm dado a sua vida pela obra de Deus, que têm zelo pelas ovelhas, que têm zelo pela igreja, quando eu digo pela igreja, pelas pessoas, pelas almas, Homens que têm se dedicado, homens que nem estão nos holofotes, não são conhecidos, homens que oram, que clamam para que haja paz no mundo, para que haja paz no Brasil, para que haja paz em Israel, para que haja paz em Jerusalém. Então, meus irmãos, de fato os sinais estão aí e nós devemos de fato estar preparados. A nossa missão é essa. E tem alguns comentários a respeito do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E eu quero trazer aqui algumas informações importantes para os irmãos. Um comentário aqui do comentário MacArthur, que vai falar o seguinte a respeito dos sinais. E eu quero ler aqui para vocês. A mensagem de Jesus em Mateus 24 e 25, faz referência aqui aos dois capítulos, é comumente conhecido como o Sermão do Monte. Assim chamado porque ele foi entregue aos discípulos no Monte das Oliveiras. O tema do discurso é a segunda vinda de Cristo, no qual da presente era para estabelecer o seu reino milenar na terra. A mensagem foi solicitado
pela pergunta dos discípulos no versículo 3 do capítulo 24, quando eles dizem: quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Jesus foi a mais longa, dada a qualquer pergunta do Novo Testamento. E suas verdades são absolutamente essenciais para a compreensão do seu retorno e os eventos surpreendentes associados. É a revelação de nosso Senhor diretamente de seus próprios lábios sobre o seu retorno à terra em glória e poder. O ensino do Sermão do Monte é muito debatido frequentemente e mal compreendido. E em grande parte porque ele é visto através das lentes de um sistema teológico particular ou um esquema interpretativo que faz com que a mensagem possa parecer complexa. Jesus, ele tinha o objetivo, através de suas mensagens, de sempre ser claro, dando exemplos simples para que as pessoas pudessem entender a respeito da palavra de Deus. E quando ele mencionou a sua vinda, ele fez questão de também usar uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo profunda, para que nós pudéssemos estar preparados. E esses episódios, esses acontecimentos, não é para causar desespero, a não ser naqueles que são filhos das trevas, naqueles que de fato rejeitam a palavra de Deus. A esses, quando se fala a respeito do Apocalipse, eles se desesperam. Mas para aqueles que confiam no Senhor, essa é a maior esperança do crente salvo em Jesus Cristo. É pela volta do seu Salvador, pela volta de Jesus. Então, nós estamos de fato vendo diversos episódios, Eu estava até acompanhando uma live do pastor Josué, e ele falou de fato que o mundo está estranho, Os sinais são evidentes, e é impossível a gente não sentir o temor, diante de tudo que nós estamos vendo, diante de todos os acontecimentos, O que me causou mais espanto, de fato, é a lei da Colômbia, aprovando o aborto, e isso muitos países vão seguindo, agindo dessa maneira. E isso é uma evidência fortíssima, que Jesus vai intervir. Deus vai intervir nisso. E nós, como pessoas que conhecem a palavra e creem no Senhor Jesus, precisamos estar preparados. O Senhor Jesus, ele foi muito afrontado pelos religiosos, As palavras de Jesus não eram bem compreendidas pelos fariseus. Eles ficavam ouvindo, mas tudo o que Jesus falava era motivo deles se escandalizarem com a sua hipocrisia, E Jesus era muito duro com eles também quando necessário, porque eles queriam passar uma aparência de santidade, mas que não passavam de sepulcros caiados, não passava de homens
mortos, que não tinham vida em si mesmos, que eram pobres a respeito do conhecimento de Deus, eram chamados de serpentes, raça de víboras, porque eles tinham um comportamento maligno. Homens que falavam, mas não praticavam aquilo que diziam. Homens que não tinham compromisso com Deus, mas apenas com os seus interesses particulares e escusos. Homens invejosos, caluniadores e maus. E essa raça ainda continua. Temos muitas pessoas hoje no meio religioso que ainda tem esse comportamento farisaico de julgar o pecado das pessoas, de querer condenar as pessoas como se eles fossem perfeitos, como se eles fossem juízes de alguma coisa. São os falsos profetas que andam no nosso meio, são os bodes no meio das ovelhas, e que o Senhor vai removê-los, O Senhor vai separar o bode das ovelhas, vai separar o joio do trigo, porque o Senhor conhece os seus. E outra evidência clara a respeito do fim dos tempos é que o amor está se esfriando, O amor está se esfriando, o ódio contra o povo de Deus, ele vai crescendo, mas tudo isso já era previsto, O Senhor, no Sermão do Monte, já falou a respeito de tudo isso, que por causa de Jesus, por causa do amor a Jesus Cristo, a palavra de Deus, nós seríamos odiados por todo mundo. Nós seríamos odiados por todas as nações. Olha só. Tudo isso por causa do nome de Jesus. Então não se engane. Não se engane. O fato de as coisas estarem caminhando para o seu fim não significa que não vem mais coisa aí pela frente. A palavra de Deus ainda nos mostra que tem muitas coisas que vão se seguir e nós precisamos estar vigilantes. O Senhor mesmo disse isso na parábola da figueira. Ele falou isso a respeito da parábola das 10 virgens, A parábola do bom servo e do mau servo. Então, irmãos, nós precisamos estar prontos. Não é querer ficar preparado quando você perceber que a casa já está caindo, não. Não é assim. É se preparar antes, para que você consiga reparar a sua casa, a sua vida. Pregar para a sua família. Despertar aqueles que estão adormecidos por meio da palavra de Deus, pregando, ensinando, falando. Eu digo o seguinte: aproveite esse tempo para
fazer os cultos domésticos, para falar do amor de Deus para sua família, para os seus filhos. Ensine a palavra de Deus no seu lar, na sua casa, porque isso vai ajudar vocês a caminhar, mesmo em tempos difíceis. Nós não podemos ficar distraídos e nem desapercebidos a respeito do que está acontecendo. E essa palavra aqui é uma evidência clara para que você possa ser vigilante. Os sinais estão aí, a pandemia foi uma evidência, a aprovação de aborto em vários países. E quando eu falo, como eu mencionei lá no início do podcast, está acontecendo aí nos últimos 30 anos, mas tem pessoas que vão falar de mil, mas você pode colocar nos últimos 50 anos aí, que nós estamos vendo inúmeros sinais, né? E é verdade. São muitos sinais claros e que servem de alerta para todos nós, para se voltar para Deus. Não dá mais para a gente conduzir a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Não dá mais para a gente viver a nossa vida espiritual de qualquer forma. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, nós precisamos buscar, de fato, alinhar o nosso coração com aquilo que Deus quer de nós, que o Senhor requer de nós. Amém? Eu quero também trazer aqui outro versículo. No versículo 7 vai dizer que lá nação se levantará contra nação, reino contra reino, ou seja, haverá grandes guerras e haverá fome. Ou seja, muitas nações vão sofrer com a escassez de alimento. Em todo o mundo, muitas pessoas vão passar fome. E aqui fica uma clara evidência de que a riqueza sem propósito não tem valor nenhum para Deus. Porque do que vale tanta riqueza, a pessoa ter tanto dinheiro, mas não desenvolver nenhum trabalho humanitário para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje nós vemos um movimento na internet de tantas pessoas que estão prosperando, mas que você não vê essa riqueza sendo distribuída para ajudar o próximo. Nós não vemos, as pessoas apenas estão preocupadas com o seu conforto. E aí eu tenho que concordar com um pastor que diz: do que vale você ter dinheiro, mas se você não tem propósito de Deus com aquele recurso? Porque tem muita gente que vai passar fome e tem muitos ricos que não vão ajudar. Que riqueza é essa que não serve para ajudar o próximo? É por isso que Jesus foi muito claro que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, porque tem muitos ricos que só pensam em si mesmos, em como ficar mais rico. E Jesus olhou para o jovem rico e quando ele perguntou o que
falta para eu herdar a vida eterna? Jesus falou: só te falta uma coisa. Vai, vende, dá tudo que tem aos pobres e me segue. E pesou-lhe o coração porque ele tinha muitas posses. Não adianta, meu querido, se você ficar com o coração nessa terra, a eternidade não é para você. O Senhor vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está lá em 1 João. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, é deste mundo e não do Pai. Então, hoje nós vemos as pessoas têm recurso, mas não têm propósito em administrar o recurso para a glória de Deus. E essas pessoas vão para o inferno com mansões, com carros, com tudo que tem. Estão perdendo o céu, porque são miseráveis de coração. Essa é a verdade. Meus queridos, eu quero trazer outros podcasts para falar a respeito dessa questão. Nós vamos voltar aí no próximo podcast também com a série de José. Quero desde já pedir para você deixar aqui o seu like nesse conteúdo, porque isso fortalece o nosso canal, ajuda que mais pessoas possam ouvir esse conteúdo, né? E o nosso objetivo é ser um canal de bênção, é te informar, é mostrar para você à luz das Escrituras que a volta de Jesus se aproxima e nós precisamos estar preparados. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Deus cuide de você e da sua família, em nome de Jesus. Até o nosso próximo podcast.